Oi, pessoal. Boa noite. 10 horas aqui, eu pontualmente iniciando. Boa noite para todos vocês. Se alguém quiser abrir a câmera aqui, eu fico bem feliz para a gente poder interagir, para poder ver a carinha de vocês. Lembrando também que esse Zoom ele é gravado e depois ele vai para o YouTube, né? Então, só para lei de proteção de dados, para quem quiser abrir a câmera, ter a consciência que esse Zoom vai ser aberto, né? Eu resolvi trazer aqui para vocês, né? Fiz uma brincadeira aqui, um trocadilho com vocês da festa do pijama, porque é mais ou menos o que está rolando aí nos bastidores, né? Porque a gente tem aí uma necessidade de reclusão, e hoje foi o meu 5º dia de classe de CF, né? Eu fiquei 5 dias imersa no treinamento de CF, foi um baita de um presente, eu estou muito feliz. Para mim foi... Estava falando com a Rê agora, antes da gente começar, que foi a escolha mais incrível e mágica que eu podia ter feito nesses últimos tempos, e eu fiquei muito em dúvida, né? Se ia realmente rolar agora, online, essa classe, ou se eu deixava para Costa Rica, né? Porque tinha muito dessa crença, né? Que a gente, esse lado humano nosso de que tem que ser presencial, presencial é mais leve, presencial tem essa coisa da vivência. E foi tão maluco, porque ia ser Roma, depois virou Budapeste, aí tudo foi cancelado, aí me autorizaram a fazer online, depois me desautorizaram a fazer online, e aí eu já estava escolhendo Costa Rica, mas alguma coisa muito forte, muito latente em mim, vinha que era agora a hora, né? Porque eu fui fazendo outras escolhas no decorrer do caminho e a facilitação, né? O treinamento de CF foi ficando, até que chegou a hora que eu escolhi e falei agora. E aí eu vi que aquilo foi escapando da mão e fiquei nas perguntas, né? E aí, quando liberaram a minha participação, foi uma festa, e aí eu não tive dúvidas que realmente era esse momento e era o que eu seria mais assertivo fazer. E foi simplesmente incrível essa classe, pessoal. Foi muito louca essa sensação, né? Porque foi com os 4, foi Simone Plazas, Brandon, Gary e Dan. Gary, Dan e Brandon estavam em Houston, então estavam sentados na sala, num sofá, e a sensação que me dava o tempo inteiro é que a gente estava na mesma sala, como se eles estivessem na sala de casa, como se eu estivesse ali na sala com eles, e a Simone Milazas estava na Austrália, mas fez toda a parte de mediação e a participação da facilitação da classe inteira, então foi demais. E muita contribuição em relação a esse momento que a gente está passando, né? O Gary estava, assim, extraordinário, mais do que nunca, com uma energia extremamente sutil e contributiva, foi lindo demais. E veio muita awareness, né, de como a gente lidar nesse momento com essa contenção toda que está acontecendo, né? E até que ponto isso é uma contenção, né? E até que ponto é realmente uma possibilidade. Ô, Rê, tem microfone aberto aí, fecha, por favor. Pessoal, só vou pedir para vocês, quando entrarem na sala, se tocarem disso, tá? E fecharem o microfone de vocês, porque me atrapalha aqui e acaba atrapalhando todo mundo, no sentido de ouvir o que está sendo dito. Então, foi incrível no sentido de acessar, né? Quais as possibilidades a gente tem nesse momento. Eu já estava num fluxo de perceber que o corona e tudo isso que está acontecendo pode ser um presente, né? A live que eu fiz com vocês aqui a semana passada já trazia uma consciência disso. Será que isso realmente é uma coisa ruim? Até que ponto, né, essa nossa reclusão, esse momento da gente ficar imerso na nossa vida e na nossa realidade é tão ruim assim, né? Já me vinha uma consciência nesse sentido.
E no treinamento de CF, o Gary trouxe muito isso e trouxe aquela coisa, assim, quem sabe não é a hora da gente avaliar as nossas habilidades no sentido daquilo que a gente pode criar, né? E com Axis, a gente tem algumas limitações de classes para serem dadas online. Por exemplo, barras não dá para fazer online. Porque agora, mais do que nunca, é um momento digital, né? É um momento online. E as pessoas estão ávidas, estão em casa sem ter o que fazer. Então, esse é o momento da gente ter possibilidades de criar coisas novas, né? Mas processos corporais, facelift, barras, não dá para fazer online porque demanda o toque, né? Demanda o presencial. Mas a gente tem classes que podem acontecer online, né? O Fundamento, por exemplo, é uma classe que pode acontecer online. E para quem é CFMW, para quem fez o COP, a gente tem a possibilidade de fazer workshops livres, né, de até 4 horas, que todos podem ser online também, desde que não tenham processos corporais. Mas o que mais pode ser feito online, né? Se você tem uma habilidade de trabalhar com culinária, por exemplo, com gastronomia, você pode montar uma classe e ensinar as pessoas a fazerem, né? Se você tem habilidade para fazer patchworking, para fazer qualquer outra coisa, você pode também fazer coisas online. Então, ele foi trazendo uma série de informações e de referência que eu vi o quanto é expansivo, né? O quanto o Axis tem ferramenta para tudo, que não está só relacionado às suas classes, mas é aquele lugar de ensinar para a gente como receber e ser mais, como fazer mais, né? Como a gente pode transformar a energia daquilo que está ali em alguma coisa nova que a gente até então não tinha acessado ainda, ser possível, né? Então, é abrir de uma maneira extremamente rica e vasta esse campo das possibilidades. Além de todo o treinamento, né, de CF, que é incrível, que já tinham me dito isso, né? Quando você faz a classe de CF, independente de você facilitar o fundamento ou não, que é uma classe totalmente disruptiva, que vai desconstruindo um monte de coisa para alicerçar e estruturar aquilo que realmente funciona para você, é uma forma de se tornar um facilitador melhor, né? E a gente tem ali também várias classes que estão relacionadas a negócios, a você entender como é um negócio feito de uma forma diferente, a classe de especialidades, foi realmente uma experiência incrível. Eu tenho em mim a certeza de que tudo acontece ao seu tempo, de que a gente está manifestando tudo o tempo inteiro e que nada nos acontece, né? A gente simplesmente manifesta tudo, ainda que a gente não tenha consciência do nível de manifestação que a gente tem, da possibilidade de criação que a gente tem. Porque tudo que acontece no nosso entorno, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos os verdadeiros magos disso, né? É aquilo que a gente está manifestando de alguma maneira, consciente ou não, no nosso campo, e que vai sim criando uma possibilidade nova. Então, isso foi só para dividir com vocês um pouquinho desse momento que eu tô, dessa expansão, né? Que é um resultado daquilo que a gente percebe quando a gente realmente faz escolhas maiores, né? E a escolha maior, ela não está só relacionada a valor, a dinheiro, nada disso. A escolha maior está relacionada àquilo que traz para a gente um espaço onde a gente pode ir além de tudo aquilo que a gente imaginou que fosse possível, né? E é muito louco, porque enquanto eu estava ali vendo as pessoas nesse desespero, né? Do que eu vou fazer agora? As contas não param de chegar, como assim? Porque realmente tem uma mudança de paradigma de todos os níveis, né? Eu sou uma facilitadora que trabalho muito com atendimento, eu não só dou classes, eu tenho muitos atendimentos. E de todas as ferramentas que eu utilizo, que são várias, eu não trabalho só com ferramentas do Axis, então eu tenho muitos atendimentos. E eu achava, por uma, sei lá, independente de ter ideia do que era esse momento que a gente está vivendo, que os meus atendimentos se manteriam, por uma questão de serem pessoas que estão fazendo, né, tratamentos, que tem ali o seu começo, meio e fim e tal, e estarem tendo muito resultado com aquilo que a gente tem trabalhado e tal. E é inacreditável como realmente acabou, parou, acabou por esse período, né? Mas assim,
não tem mais atendimento, as pessoas realmente não têm como estar indo. É uma questão hoje de consciência mesmo, né? Não é o para mim ou por mim, mas é aquilo que é em relação a ter uma consciência do que o planeta requer, né? O que está se requerindo neste momento. Então, eu posso não ter desenvolvido o vírus, mas ele pode estar incubado em mim, né? Então, à medida em que eu vou ter contato com outras pessoas, eu posso realmente estar disseminando, sendo um hospedeiro e sendo um transmissor. Então, até que ponto realmente eu estou comprometido com isso? Então, é hora mesmo dessa reclusão. E o que a gente pode fazer diferente, né? Para que a gente possa continuar sendo uma contribuição e ter possibilidades de continuar a nossa vida, porque ela não tem que parar, ela nem pode parar. Então, quais são as possibilidades que a gente tem de fazer com que essa engrenagem continue girando? E eu acho que esse é o momento, né, da gente acessar isso. Então, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer de fazer. Então, independente de classes aqui, isso é só para vocês acessarem esse lugar em vocês, né? Então, enquanto o Gary falava, eu fiquei pensando, poxa, eu tenho uma marca de acessórios femininos, são poucas as pessoas que sabem. E o que eu fiz com isso? Desde que eu comecei a facilitar classes, trabalhar com desenvolvimento humano, sair da área de comunicação também, eu abandonei tudo isso. Então, eu tenho lá um e-commerce que é ativo, que ele existe, ele está lá. Eu parei de produzir as peças, porque eu criei essa marca, ela chama Deliciosamente Diva, e sempre trabalhei com peças mais arrojadas, colares grandões, né? Anéis, brincos, pulseiras, e assim, de uma proposta mais arrojada, nada muito delicado, tudo maiorzão, mais grandão. Na época que eu trabalhava só com isso, eu desenvolvia acessórios para Fashion Week. Então, eram peças de design mesmo. E eu parei de produzir. Eu nunca mais fiz nada, nunca mais produzi nada. Eu tenho hoje, quando eu desmontei o ateliê, eu trouxe para cá, então eu tenho todas as peças, eu tenho todo o maquinário, eu tenho todo o ferramental, ainda tenho muita matéria-prima daquela época e que deve fazer simplesmente uns 8 anos, 10 anos que eu não toco naquilo. E aí, quando eu comecei a voltei para o mercado de comunicação e comecei a trabalhar com as ferramentas de desenvolvimento humano, como eu tenho essa marca e eu não queria descontinuar a marca, o que eu fiz? Eu comecei a importar as peças. Então, hoje, o meu e-commerce está lá e tem venda de peça, mas é tudo peça que não sou eu que produzo. É tudo peça que está lá parada, assim. Parada que eu digo no sentido de eu importo, né? Eu trago da Turquia, trago da China, de vários lugares, e tá lá para vender. Então, como seria, né? Aproveitar esse espaço agora e esse tempo ocioso, porque agora a gente vai ter mais tempo, inevitavelmente, né? A gente tem tempo de colocar as nossas coisas em ordem, mas a gente tem tempo de produzir coisas que até então a gente não tinha nenhuma disponibilidade para. Né? E aí eu falei, poxa, como seria, né, voltar a produzir essas peças? E como seria, ainda mais, dar cursos ou fazer pequenos workshops de como as pessoas podem fazer essa produção de peças dentro de casa, porque é uma estrutura que você não precisa ter fora. Então, é mais nesse sentido, sabe? Trazer esse olhar para vocês e poder acessar isso, de como a gente pode aproveitar para fazer diferente aquilo que a gente ainda não se disponibilizou, porque a gente nem pensou e nem imaginou que a gente poderia acessar, né? Então fica aqui essa sementinha jogada aí para vocês avaliarem o que vocês podem desenvolver de habilidade que está só no campo de vocês, que está aí, que energia é essa que está disponível no campo de vocês e que só para vocês e que só vocês poderiam acessar para fazer alguma coisa diferente nesse momento, né? E essa live, na verdade, o objetivo principal dela é para que a gente possa conversar dessas adaptações que eu fiz, do que é essa minha agenda agora, adaptada para esse novo momento. Eu peguei algumas classes que as pessoas estavam me pedindo já há um tempão, e principalmente do final do ano passado para esse, que eu comecei a fazer trabalhos fora de São Paulo e
correndo o Brasil, fazendo tour pelo Brasil e levando classes. As pessoas sempre pediram classes de falar, quando que a gente vai poder fazer? E aí, por falta de tempo e por estar fazendo muito, por estar muito focada em corpo, em processos corporais, eu fui deixando para lá. Então, a minha primeira classe, que vai ser agora, no dia 27 de março, vai ser as sectioners, né? Sectioners, para quem não sabe exatamente o que é uma energia que está relacionada à nossa capacidade de receber. A nossa capacidade de receber partindo daquele lugar de zero julgamento, né? Porque tudo que está relacionado à sexualidade vem junto com uma carga de baixa harmônica. Por que baixa harmônica? Porque tem julgamento. Tem julgamento desde a maneira que nós fomos criados, né? Naquela primeira instância, quando a criança está começando a descobrir o corpo, né? E começa a se tocar, e que os pais não conseguem, não sabem lidar com isso, e eu percebo esse comportamento pegando desde a época do meu avô, até hoje, amigas minhas que têm filhos pequenos, né? E que são modernas e que estão vivendo nessa realidade moderna e não sabem lidar. A criança começa a se tocar, tira a mão daí, isso é proibido, isso não pode, isso é sujo. Por quê? Porque a sexualidade, ela traz em si todo o julgamento que vem passando de geração para geração e está relacionado àquilo que a gente separa, né? Então, se eu viro para você hoje e falo, minha sexualidade, eu sou bissexual ou homossexual ou heterossexual, o que eu estou trazendo com isso? Uma baita separação. Pode ser que eu não tenha nem consciência do que isso representa, mas isso é uma forma de selecionar o que eu considero mais adequado ou menos, ou inadequado ou não, e separar aquilo que eu não considero pertinente para mim. Né? E isso representa no final da linha o quê? Que eu estou interrompendo o meu fluxo de receber daquilo que eu separo. Né? Então, como seria, para vocês entenderem só numa analogia bem rápida e breve, se alguém me faz essa pergunta, qual é o seu gênero? E eu falar, eu sou um ser infinito. E como um ser infinito, eu posso me relacionar com várias possibilidades, com várias situações, com vários gêneros. E isso não me interrompe, isso não faz com que eu faça escolhas, porque no final das contas, independente de como eu me classifico, e é essa questão que eu quero trazer a consciência de vocês aqui, eu sempre vou ter, no final, o triunfo da escolha. Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu tenho um biotipo, uma forma de ser que as lésbicas em geral ficam bastante empolgadas. E eu sempre fui cantada por lésbicas, sempre. Desde a minha adolescência até hoje, os tempos atuais. E teve época que eu me senti extremamente ofendida com isso. Eu não sabia lidar, né, com uma cantada de uma mulher, por exemplo. E o que é isso? É o julgamento que está ali, né? Independente de qualquer coisa, é o ponto de vista que está ali. Né? Porque o fato de eu me sentir lisonjeada com o elogio de uma mulher, ainda que ela esteja me cantando, não seja só no sentido de, como você é bonita, mas e sim, como você é gostosa, eu quero te levar para a cama, eu posso receber isso. E isso pode nutrir o meu corpo. Isso não significa que eu tenha que copular com ela. Então, é nesse sentido que a Sectioners vai trabalhar e atuar. Então, existem 6 aspectos da Sectioners, né? São 6 aspectos que estão relacionados à sexualidade e que a gente transita entre os 6 sem ter muita noção e consciência do que eles representam. Só que na maioria das vezes, até por não ter... A Catiane, não sei o que ela vai falar hoje. Cati, espera aí que eu não tô conseguindo, peraí. Então, amiga, aí eu fiquei assim, qual que é a situação porque você não pode sair para ir para o médico, ninguém pode entrar, você não pode... Pronto, agora eu consegui.
Ai, Nossa, gente, dá um nervoso porque entra 3 de uma vez e aí você tenta fechar um, não consegue, vai fechar o outro, trava. Mas eu acho que agora deu certo. tá. Então, deixa eu voltar aqui para o fio da meada, porque eu me perco, porque eu vou falando, não vou falando da minha mente, eu vou falando da consciência que vem vindo. Então, são 6 os aspectos da sexualidade e eles estão relacionados, assim, eles estão presentes em tudo que a gente faz o tempo inteiro no nosso dia a dia, né? E é curioso que a gente tem paradigmas relacionados a isso, né? Então, a gente acha que sexo é o ato sexual, e não é. Sexo está relacionado a um outro universo. Sensualidade, a gente acha que tem a ver com o decote, com a roupa que a gente usa, com a maneira que a gente seduz, e não é. Cópula é cópula, né? Aí a gente tem o outro aspecto que é o orgasmo. Aí a gente tem, que a gente acha que é o ápice, né? Que o orgasmo é só aquele momento da cópula, onde você chega no auge. E não é, né? Também é, mas não é só isso. Né? Então, nessa classe da Sectioners, a gente vai passear, a gente vai transitar pelos 6 aspectos da sexualidade, e um deles é sexualidade, a gente vai entender o que é a sexualidade, que é a grande plataforma de fundo que interrompe a nossa capacidade de ser as sectioners de nós mesmos e desvendar esse espaço que é o espaço do receber, né? Porque quando a gente desbloqueia dentro destes 6 aspectos, que a gente tem miopia nessa realidade para ver e enxergar o que é, a gente abre a possibilidade infinita do receber. Então, essa classe online, porque as pessoas falam, mas na classe de processo corporal, a gente ainda tem o processo corporal. Mas nessa classe online, além da gente criar e entender toda essa plataforma do que é a Sectioners e da nossa capacidade de transformar isso para mudar a nossa possibilidade, a nossa disposição de receber, porque a gente ouve muitas pessoas falarem, se eu estou aqui é porque eu quero, se eu quero é porque automaticamente eu estou escolhendo. Não. Querer não é estar em permissão, né? Porque quando a gente ergue barreiras, porque a gente tem conceitos, a gente está criando definição e conclusão, e isso interfere e impede o nosso fluxo do receber irrestrito. Porque o nosso receber irrestrito, ele está relacionado à sectioners desbloqueada. E nessa classe online, eu dou 3 exercícios energéticos que vão trabalhar vocês no nível energético do corpo. Um deles está relacionado, que inclusive é um exercício do Right Voice for You, que é uma classe de especialidade que trabalha a tua expressão no mundo, né? As pessoas acham que essa classe, ela fala só de soltar a voz, de subir no palco, cantar. Não! Essa classe está relacionada à tua expressão no mundo. Como é que você coloca a tua expressão no mundo para você ser visto? Qual é a tua voz? Qual é a tua voz de expressão no mundo? Então, o primeiro exercício energético que eu dou nessa classe online é um exercício energético para ligar o corpo, né? E ele permite que você ligue o seu corpo e ele permite que você ligue o corpo de quem quer que seja. Porque ele te dá, obviamente, uma consciência, uma awareness, né? E a awareness é a consciência das consciências, é a consciência que existe em cada consciência, e uma habilidade para lidar com isso, tá? Além disso, a gente faz um exercício energético de limpar e curar toda a sexualidade que está relacionada àquilo que você classifica e separa, que está no seu corpo e em cada parte do seu corpo. Então, a gente faz um passeio pelo seu corpo, liberando essa energia que está travada ali. E a gente tem um terceiro exercício que é muito próximo, com a bola de energia, que alguns facilitadores dão com bastante frequência, mas é um exercício de sedução, né? Onde você vai aprender a trabalhar energeticamente as sectioners no contexto de sedução. Sedução no sentido de não é só o outro, não é seduzir só o outro, também.
mas é seduzir aquilo que você queira, é o seu objeto de desejo, que pode estar relacionado a uma coisa que você queira comprar, a uma coisa que você queira adquirir, a você mesmo, a você entrar em contato com os aspectos do seu próprio ser e entrar em comunhão com isso. Então, é muito forte, é muito potente isso. Então, a primeira classe que a gente vai ter é essa. E o que eu faço? Eu junto todo o conteúdo do material de referência, que é bastante extenso, para vocês terem uma ideia. O material de referência da Sectioners, ele tem 18 páginas em inglês. Quando eu traduzi, foi para 34. E eu abordo tudo, né? Porque é importante que a gente saiba, sobretudo, como a gente atua nessa realidade, né? E identificar como as pessoas que estão com a gente atuam. Porque a Sectioners, a gente não usa só na cama, em 4 paredes, com o sexo oposto ou o mesmo sexo, enfim, com quem a gente queira se relacionar. A Sectioners, a gente utiliza para todas as relações. A gente não recebe só do parceiro, ou do companheiro, ou da companheira. A gente o tempo inteiro recebe do universo, da vida, do mundo, das pessoas, né? Das pessoas com quem você trabalha, das pessoas que você encontra casualmente, que não tem nenhum vínculo emocional ou pessoal com você. Então, é acordar isso no nosso corpo, na nossa consciência, para que a gente possa utilizar isso, essa força, essa energia, eu vou dizer até como forma de manipular. Porque manipular nesta realidade de terceira dimensão vem com um peso e com uma carga extremamente negativa. Né? A primeira vez que eu ouvi essa palavra de manipulação numa classe foi com o Haris, né? O Haris Romanovic. Eu fiz o primeiro curso de corpos que eu fiz, de 3 dias de corpos, eu fiz com ele. E ele foi a primeira pessoa que trouxe essa coisa da energia da manipulação. E para mim, manipulação estava muito ligada ao nosso sistema de governo, né? A essa característica de você usar o outro para ter alguma coisa em benefício próprio. Em geral, a maioria das pessoas pensam assim porque é como as pessoas vivem a manipulação nessa realidade de terceira dimensão. E se manipular não for nada disso? Ou também for isso, mas está num nível, numa harmônica muito além disso? Né? E se manipular for a forma que a gente tem de poder receber mais do mundo, da vida e do universo. Isso a gente vai tratar nessa classe também de uma maneira super dinâmica. Porque a vida é sobre manipulação. Então, se você não manipular, você vai ser manipulado. Se você não for a causa, você vai ser o efeito, né? Então, em que lugar que a gente pode estar quando a gente tem consciência do que é a Sectioners efetivamente? E como as pessoas atuam a partir do sexo ou do não sexo? E lembrando aqui que não é o sexo do ponto de vista do coito só, da cópula, né? Mas é o sexo no sentido de o quanto você está disposto a ser visto, a ser admirado, a ser reverenciado. O quanto realmente você está disposto e você está sem barreiras erguidas para que você possa receber isso. Né? E eu não vou falar mais, porque senão daqui a pouco eu vou dar a classe aqui. Então, é mais para trazer para vocês um pouquinho do que a gente vai falar nessa classe de Sectioners e com essa riqueza mesmo de conteúdo e de possibilidades de acesso sobre nós mesmos, né? Porque eu acho que o grande presente dessa classe é a gente conseguir entender e interpretar a maneira que o outro age, porque fica nítido esses 6 aspectos no comportamento humano, desde as pessoas que trabalham com você até as pessoas que se relacionam com você, e também se olhar nisso e falar, cara, eu estou aqui, eu estou sendo efeito desse negócio. Porque às vezes a gente tem alguns comportamentos que são tão padrões e repetitivos, que quando você tem acesso a essa consciência, você fala, cara, eu faço isso, você se vê naquilo. E aí você tem a capacidade, a condição de trazer isso para a sua consciência e então mudar isso. E aí você sai do efeito e passa a ser a causa. E aí isso cria muito mais em todos os sentidos da sua vida, tá? Então essa é a Sectioners. Aí no dia 29, eu vou dar a noite aclaradora,
Eu até tinha dado essa classe, foi um baita de um sucesso. E aí, em algum momento, ela ficou restrita só para CFs, né? E agora eu sou CF, então eu posso dar essa classe e é com muito amor que eu estou fazendo uma nova edição dessa classe, porque os processos verbais, para mim, eles têm uma capacidade incrível de possibilidade de criação e de mudança. Eu já falei isso em algumas lives, quando eu conto a minha história, eu trago isso, porque eu conheci Axis em 2016. Em São Paulo quase não tinham facilitadores, aliás, eram pouquíssimos. Foi logo que o Axis veio para São Paulo, estava em São Paulo, e não tinha imagina, não tinha trocas como a gente tem hoje, de encontrar e fazer trocas de barras, trocas de processos, era bastante restrito, né? E eu conheci com uma facilitadora do Rio de Janeiro, que é a Simone Castro, que foi a pessoa que me tirou daquele lugar que eu estava. Eu era uma pessoa com bastante propensão suicida, num momento eu estava deprimida, com síndrome do pânico, tinha tido um AVC, ainda estava com sequelas, estava com o meu lado esquerdo todo paralisado, e há 3 anos sem conseguir trabalhar, endividada, devia 150 mil reais para o Banco Itaú, enfim, eu estava mega fodida, era essa a palavra, assim, e não tinha nenhuma perspectiva, e foi quando as barras entraram na minha vida. Eu não vou me estender contando como foi, porque senão a gente não vai terminar essa live hoje, mas eu tenho lives que falam dessa história e como foi, porque foi incrível mesmo. A primeira vez que eu recebi barras, aquele aperto que eu tinha aqui no meu peito dissipou. A minha vontade era pegar a minha bike e ir para o Museu do Ipiranga. E eu estava numa situação que nem banho eu tomava. Então, foi muito disruptivo para mim, sabe? Foi uma coisa muito incrível. E a Simone Castro, ela estava aqui em São Paulo, ela estava fazendo alguns cursos, algumas classes de barras. Na época, eu estava alocando minha casa para o Airbnb. E ela veio porque ela foi a primeira e única alocação que eu fiz do Airbnb, porque hoje eu vejo que era realmente a forma que o universo organizou as coisas para que a Axis entrasse na minha vida, né? E ela fez 20 dias de barras em mim. E nesses 20 dias, eu mudei completamente meu mindset. Eu fui para um espaço, assim, foi tão incrível e maluco, que eu voltei, inclusive, para o mercado de comunicação. Eu voltei para o mercado de comunicação ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava, e dali eu comecei a me interessar por esse universo do desenvolvimento humano, né? Então ela voltou para o Rio de Janeiro, e eu fiquei aqui, não tinha como receber barras depois desses 20 dias seguidos, porque eu recebi 20 dias seguidos, e isso realmente, quando a gente ouve as pessoas falarem, corra 10 dias de barras seguidos, ou faça 20 facelifts seguidos, porque isso vai mudar a sua vida. Vai mudar e muda, porque foi assim que aconteceu comigo. E por que essa rotina, essa periodicidade é absolutamente importante? Porque quando você recebe todos os dias, você não tem tempo de voltar para o ponto de referência. Hoje eu sei tecnicamente como isso acontece, mas eu não sabia. Só foi muito, muito, muito mágico. Por quê? Você não dá tempo de você voltar para o ponto de referência que você tem. Então você recebe, vai para um espaço, recebe de novo, aumenta, recebe de novo, e aí isso amplia, e isso traz uma consciência que é um caminho sem volta, né? Quando você recebe com de tempos em tempos, a gente vai voltando para os nossos pontos de referência. Aquilo vai mudando? Vai. Mas você ainda volta para os seus pontos de referência. Então, o que aconteceu? Eu dei um upgrade total, né, na minha consciência. Eu voltei para o mercado de comunicação, eu fui trabalhar numa das maiores agências de eventos, onde eu fiquei 4 anos, quando eu resolvi sair para ficar só com desenvolvimento humano, mas eu fiz uma carreira muito bem sucedida nesses 4 anos que eu fiquei lá. E eu coloco isso na conta do Axis, porque ali eu comecei a fazer processos verbais. Eu não tinha quem me corresse barras, e o que eu fazia? Processos verbais. Então, eu transformava tudo com processos verbais. Eu voltei, fui trabalhar numa agência que tinha 120 pessoas, eu estava 3 anos parada. Fui para um cargo de gestão, onde a minha equipe tinha 12 pessoas, que queriam me trucidar, porque das 12, pelo menos metade da equipe tinha
expectativa de sentar na minha cadeira, né? Porque eu acabei vindo de fora para torear ali 12 pessoas. Então, era a sensação que eu tinha ali, que eu tinha um leão para matar por dia e tinha uma fila de 25 leões para pentear. Era essa sensação que eu tinha todos os dias quando eu chegava na People para trabalhar. Né? Porque era um covil, as coisas estavam, fora que eram eventos enormes e uma responsabilidade de budget, porque eu era gerente da área de atendimento, que era a área comercial da agência, e foram os processos verbais que me fizeram sobreviver aos primeiros anos e ainda assim continuar galgando degraus ali dentro, porque teve uma reestruturação que aconteceu depois de 2 anos que eu estava lá, foi quando a minha mãe faleceu, eu fiquei 10 dias afastada, e eles contrataram lá um coach e tal, de carreira, e aí tirou toda a parte de cargos que tinha lá, e eu fui destituída de cargo. Então, eu voltei depois de 10 dias, a minha mesa tinha mudado, eu não tinha mais a minha equipe, tudo tinha mudado, e eu falei, não, eles estão querendo me mandar embora. E comecei a entrar numa neura, e foram os processos verbais que me tiraram desse lugar, porque aí eu comecei a fazer processos verbais e ficar nas perguntas, processos verbais, perguntas, e eu comecei a transformar aquela energia. Quando eu vi, eu estava no departamento de novos negócios, montando o departamento de novos negócios, então eu saí de uma destituição de cargo para um departamento que eu criei e que eu passei, e foi numa época em que eu estava na consciência de que não, peraí, eu quero ganhar muito mais e trabalhar muito menos. Eu não preciso ficar com essa crença que eu sempre tive como publicitária, e quem conhece publicitários loucos vai reconhecer o que eu estou falando, porque assim, são seres que trabalham 15, 20 horas por dia, porque a gente tem uma crença que para a gente ter sucesso na área de publicidade e propaganda, a gente tem que ralar o cu na ostra, que é inclusive um jargão que a gente usa internamente nas agências, né? De ralar o cu na ostra. O que é isso? É trabalhar muito para ganhar bem. Né? Então, eu comecei a quebrar essa crença. O Axis me trouxe uma possibilidade de quebrar essa crença. Eu quero ganhar mais, trabalhando menos. E aí, quando eu vi, eu estava montando o departamento de novos negócios, montando uma equipe, e passei a trabalhar no horário da indústria. E eu passei de 18 horas para 6 horas, porque às vezes eu marcava a reunião 2, 3 horas da tarde e não voltava para a agência. E além do meu fixo, que eu já ganhava, eu passei a ganhar comissão. Então, realmente, eu comecei a ganhar muito mais, trabalhando muito menos, na mesma agência, na mesma área, mesmo tendo sido destituída de cargo. E isso eu coloco na conta dos processos verbais, porque era a única ferramenta que eu tinha para fazer. Aí depois eu fui fazendo classes, fui fazendo cursos, me tornei facilitadora, aí entrei no universo de corpos, e aí passei a ser facilitadora de corpos, enfim. E aí as coisas foram acontecendo até realmente no ano de 2018, em dezembro, eu não tinha como atender cliente, porque eu trabalhava na agência de dia, atendia à noite, dava curso no final de semana. Chegou um momento em que eu não tinha mais tempo para atender os meus clientes, e eu comecei a indicar para outros colegas do Axis. Comecei a indicar para outros facilitadores que faziam atendimento. E aí eu sonhei com o Gary Douglas. E o Gary Douglas, no sonho, ele me dizia: você é uma fraude, porque você fala para as pessoas escolherem, e o que você escolhe? E aí eu acordei com aquilo e falei, cara, eu sou uma fraude. Né? Como eu posso estar o tempo inteiro falando para as pessoas escolherem se eu não estou escolhendo? Eu estou seguindo o caminho do que o meu ponto de vista traz para mim como segurança, porque eu tinha um ponto de vista que era uma crença enraizada de que o meu recurso ele vinha da publicidade, porque foi a minha formação acadêmica, foi onde eu fiquei 30 anos da minha vida, então eu tinha quase que uma devoção por isso. E aí eu resolvi que tinha dado para mim e que eu ia trabalhar com desenvolvimento humano. Foi quando eu fiz essa escolha e foi a melhor escolha que eu fiz. Mas, enfim, o fato aqui é para dizer para vocês o quanto os processos verbais funcionam e o quanto eles foram importantes na minha vida, nessa minha transição de carreira. Porque
eu tenho 50 anos de idade e eu fiz uma transição de carreira com 49, né? Então, não dá tempo para errar, né? Com 49 anos, fazer uma mudança, e eu não queria baixar meu padrão de vida. Eu não trabalhei 30 anos para morrer na praia e para ter que abrir mão do meu patrimônio e fazer diferente, ter que decair. Eu queria crescer. E aí foi com essa idade que eu fiz essa transição e, enfim, estou aqui e faria tudo de novo, exatamente como eu fiz. Então, a Noite Aclaradora, como agora eu tenho a possibilidade de dar, e a gente está vivendo um momento que essa classe pode ser online, porque a gente não tem outra forma de fazer nesse momento, ela entrou na minha programação e vai ser no dia 29 de março. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Só para eu continuar e para vocês não... Deixa eu ver aqui nos comentários se tem alguma dúvida. Tá, acho que não temos dúvida aqui, né? Legal. Então, aí a Noite Aclaradora é o segundo, e aí no dia 30, aí é uma classe nova que eu estou trazendo para vocês, que é Benevolência e Elegância, tá? Eu fiz uma classe com os Bowmans, que é um casal que faz, eles levam esse tema, na verdade, benevolência no trabalho. É muito interessante o trabalho deles. Essa classe foi junto com o David Cubbs, né, que é o advogado do Access, que é um ser maravilhoso também, de uma energia extremamente leve, fluida. Eu fiz essa classe com eles porque, na ocasião, eu ainda estava no mundo corporativo e eles levam ferramentas do Access para o mundo corporativo. E eu queria ver essa abordagem, entender como era e tal. E eles levam de um jeito muito diferente, né? Não tem enunciado aclarador, não tem uma série de coisas que a gente tem aqui da linguagem, do nosso vocabulário próprio do Access. E foi uma classe que, para mim, abriu um espaço incrível. Primeiro porque, antes de fazer essa classe, eu já tinha me dado conta que hoje o mundo precisa de gentileza e elegância, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o mundo como ele está hoje, o que mais demanda das pessoas, o que eu sinto mais falta no contato das relações interpessoais é a gentileza, né? Relacionado ao universo, ao reino de nós, aquilo que as pessoas realmente, em termos de generosidade, podem fazer para o outro, e elegância, né? Elegância no sentido do melhor que a gente pode ter. E quando eu fiz essa classe, abriu para mim um espectro que foi muito além da questão do trabalho, né? Embora a benevolência no trabalho trate de como você acessar tudo com muito mais facilidade, a benevolência é tudo aquilo que você pode fazer para você, para o outro e para o reino de nós. Então, a generosidade, ela está incluída aí, né? Mas mais do que isso foi o conceito que eu percebi dessa classe, que mudou para mim e do espaço que abriu, que está relacionado a você ter o máximo de desempenho em tudo que você faz com o mínimo esforço. Como seria isso, né? E é isso que essa classe traz, né? É você se ver em situações onde você exprime o máximo de desempenho, tanto na realização dela como na obtenção de resultados, empregando ali o menor esforço, o mínimo esforço, né? Eu acho que isso é o conceito de tradução máxima do que é facilidade, alegria e glória, né? Porque você poder empregar nas coisas que você faz o mínimo esforço é muita facilidade, é muito divertido. E o que leva a isso é uma capacidade de glória, e glória é abundância. Glória é abundância em absolutamente tudo. É abundância de saúde, é abundância de amigos, é abundância de dinheiro, é abundância de possibilidades, é abundância na sua forma de comer, é abundância na sua forma de vestir.
é abundância na forma de você se movimentar, de você se relacionar com as pessoas, e é você realmente conseguir o máximo de desempenho em absolutamente tudo, e não tem coisa mais satisfatória do que isso. Então, essa classe, ela aborda, e o que eu quero trazer para vocês são aqueles conceitos que a gente tem, que são paradigmas que a gente aprendeu, de pólices, que a gente acha que mas que não é, né? E que a gente engole goela abaixo, e não precisa ser assim, porque a gente pode ter um outro olhar para isso, que é esse olhar do máximo desempenho com o menor esforço. Então, essa classe é uma adaptação, obviamente, não é exatamente o mesmo módulo, né? Mas eu estou trazendo todas as ferramentas que tem ali e traduzindo isso para o nosso dia a dia. A Carla Borba está perguntando os valores das classes. Carla, eu não sei os valores das classes de cabeça, a Renata talvez possa falar mais do que eu. Mas o que eu fiz? Eu mantive todos os meus valores do ano passado de workshop, né? E os workshops online, eles são mais baratos do que o workshop de processo corporal. O workshop de processo corporal era 350, porque eu não vou atualizar meus preços, eu vou manter exatamente o que eu cobrava o ano passado. Apesar da gente ter tabela nova e tal, eu estou mantendo os mesmos valores. Então, eu não sei, Rê, se você quer falar aí, se você pode falar, eu não lembro agora de cabeça. Eu estou postando os formulários à medida que você está falando, e em cada formulário, porque os preços, os valores não são iguais, cada um tem um valor. Cada um tem um valor. Mas eu só posso dizer que é menos de 350, porque 350 é com o processo corporal. É isso, né, Rê? Não estou falando bobagem. Não. O Sectionist é 250 e o aclarador é 150, mas de qualquer forma eu já estou postando os links todos no bate-papo, e nos formulários tem todas as informações. Beleza, então tá aí. Então essa é a benevolência e elegância. Alguma pergunta? E aí, assim, essas classes são as classes que eu já defini, assim, com a Rê, que já estão na minha programação. E tem uma outra classe, depois que acabou o CF hoje, que veio para eu dar. Eu não tenho data para ela ainda. E fica aqui, jogo aqui para vocês também, para entender se tem adesão, se vocês curtem, se vocês acham que rola, se vocês escolhem, porque em função de toda essa consciência que veio, da gente poder criar e poder fazer coisas diferentes, é uma classe que traz a ideia de como a gente pode ser o convite para criar mais. E eu queria fazer essa classe trazendo os processos de possibilidade de criação, né? Desse lugar que é você criar. Porque eu não tenho palavras para descrever a minha história, assim, né? Porque eu saí de um total ostracismo em 2016, 2015, na verdade, né? O AVC aconteceu em 2014, 2015 eu fiquei totalmente parada e debilitada, 2016 eu conheci o Axis e 2017 eu ressurgi, né, para a vida. E de lá em diante, mesmo trabalhando com comunicação, meu foco era agência, era outra coisa, eu sempre criei classes, eu sempre fiz classes, né? Eu nunca parei de criar, eu nunca parei de fazer, mesmo essa não sendo a minha atividade principal. Então, tem muita ferramenta. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, trazer qual foi a mola propulsora da criação, como eu chegava nesses espaços e quais hoje os processos que a gente tem, e que são muitos relacionados a ser o convite, que a gente pode desenvolver na nossa vida, independente de qual seja a sua ação, independente de qual seja a sua atividade, né? Porque, como ser infinito, você pode desenvolver várias funções diferentes, né? Então, existem várias possibilidades de fonte de renda. Teve um momento da minha vida, que não faz muito tempo, que eu tinha 18 fontes de renda. E eu falava, gente, como isso é possível? E era 18 fontes de renda. Então, se aqui secar, aqui eu vou sobreviver. Se isso aqui não rolar, isso aqui vai rolar. E assim foi acontecendo. Hoje eu estou um pouco mais
parada até nesse sentido, né? Porque eu tô um pouco mais focada em determinadas coisas e eu quero ampliar esse leque, mas eu quero desenvolvimento em termos de ferramentas, né? Então, eu estou bastante focada em pesquisar novas ferramentas, em fazer novas classes. Eu não estou mais tão focada em só dar classes. Eu estou muito focada em aprimoramento novo. Então, mas chegou um momento da minha vida que eu tinha 18 fontes de renda. E aí eu mesma olhava e falava assim, meu Deus, como eu consegui estar nesse lugar, né? Porque isso é possível. Como ser infinito, você pode fazer isso. Então, essa é uma classe que eu conversei hoje com a Renata e que eu quero desenvolver, e aí a gente vai tentar colocar aí em alguma data nessa condição, porque eu vejo que tem tanto facilitador, tão preparado, porque já fez um monte de coisa, fez classe, é facilitador de barras, é facilitador de facelift, já tem 2 cursos de 3 dias de corpos e pode facilitar corpo, tem SOP, tem... Cara... A pessoa está pronta, está formada. E por que não atualiza? Porque ainda tem ali uma crença e não virou a chave. Então, eu acho que são para essas pessoas, né? Óbvio que é para todo mundo, mas é para todo mundo que tem aí café no bule pra caralho e não está conseguindo servir o cafezinho, né? Então, que lugar que isso está parado? Em que lugar que está pegando isso? Então, essa classe, ela é para isso. Olha lá, a Carla tá falando, eu. E não é só você, Carla, tem um monte de gente, né? Tem pessoas que eu conheço aqui e que, assim, no Axis e que fora dele também. Olha lá, a Mônica tá falando, eu. Por quê? Que tem uma formação enorme, tem um conteúdo enorme, é uma capacidade enorme de ser contribuição, mas não desabrocha, porque tem alguma coisa ali que não é reconhecida, né? Então, como trazer a contribuição para vocês nesse sentido? Essa classe eu vou fazer com o maior carinho, porque eu percebo que ela pode ser uma baita contribuição no sentido de criação. E agora, depois do CF, então, mais ainda, porque durante os 4 dias a gente teve vários inputs em relação a isso. Eu nunca tive muita dificuldade de criar, eu venho da área de comunicação, né? Eu tinha mais dificuldade, também não tive muita dificuldade em materializar. Para mim, a maior dificuldade era conseguir processar isso tudo e fazer a divulgação. Aí a Renata apareceu na minha vida e aí a mágica aconteceu, porque eu tinha uma habilidade, ela tinha outra e a gente conseguiu fazer a coisa fluir. Então, a gente tem realmente algumas coisas que são mais fáceis para a gente desenvolver e outras que são mais, não vou dizer difíceis, mas talvez não tão fluídas. E como a gente faz para trazer as duas potências e emergir? Porque aí a mágica acontece, né? E aonde está essa capacidade da gente realmente fazer, ter o nosso reconhecimento e colocar isso no fluxo que possa ser o convite? Isso é uma coisa que eu sempre tive muito nata, né? Isso veio sempre muito, de uma maneira muito, muito fluida na minha vida. E isso eu posso contribuir muito com vocês, com a minha experiência pessoal e juntar com as ferramentas do Axis que a gente tem hoje, muitas em relação a isso, tá? Então, essa classe vai acontecer, eu não tenho data ainda, mas ela vai acontecer. Aí a gente tem agora, para o mês de abril, eu vou trazer online de Tamiana, né? Tamiana é uma ferramenta nova, não é uma técnica nova, muito pelo contrário, é uma técnica que era usada na Lemúria long time ago, e ela foi recentemente revisitada, vamos chamar assim, pelo Juan Manuel Giordano. Ele é um argentino, lindo em todos os sentidos, porque ele é uma experiência de amor incondicional, é um ser incrível, e ele faz essa conexão pleiadiana. A Tamiana, ela vem de uma consciência pleiadiana, e ela, para quem não sabe, os pleiadianos, eles estão na constelação, as Pleiades são estrelas da constelação de Taurus, então é uma inteligência cósmica, uma inteligência de uma harmônica maior,
e que traz várias vivências vibracionais. A Tamiana trouxe um sentido enorme para mim com relação a todas as possibilidades que a gente tem no nível vibracional, que se relacionam ao nosso corpo, que acessam a consciência desta e de outras dimensões, desta e de outras vidas, né? Então, o maestro foi uma formação que eu fiz em setembro do ano passado e que me despertou para essa possibilidade, que é essa energia que está aí, que a gente não vê, mas que nem por isso ela não existe, né? Existe uma harmônica energética que está aqui no nosso campo vibracional e que a gente pode e tem como modelar. O maestro trabalha isso de uma instância energética, de uma instância de harmônica, que é diferente da Tamiana, embora a gente esteja falando nos dois casos de energia vibracional, a Tamiana acessa uma outra energia, mas que também está nesse campo vibracional, né? Onde a gente eleva a vibração do corpo através das harmônicas que estão relacionadas à vibração. Então, a Tamiana trabalha com vibração sonora, com vibração do corpo, com vibração da geometria sagrada, que são símbolos da geometria sagrada que a gente ativa, e trabalha com a frequência dos cristais de quartzo, que também trabalham numa harmônica superior. Então, a Tamiana é um trabalho de quarta e quinta dimensão, que a gente acessa o nosso ser espiritual. Vou falar no vocabulário da própria Tamiana, tá? Na verdade, tudo se relaciona, né? A gente ouve falar de coisas similares em várias consciências, vamos chamar assim. Mas é isso que a Tamiana é. Então, ela tem várias instâncias de aplicabilidade. Assim como o Axis, algumas aplicabilidades da Tamiana não dá, no meu ponto de vista, embora o Juan faça a Tamiana online para todas as práticas, para mim, Tamiana nível 1 e 2 é muito complexo fazer online, então eu não escolho fazer online essas classes. Eu acho que essas classes contribuem mais presencialmente falando, assim como barras tem que ser presencial, né? Então, a Tamiana 1 e 2, como a gente trabalha com a vibração do corpo, trabalhando os chakras e níveis vibratórios, eu não vou fazer online. A Tamiana 2 também, que trabalha abrindo as portas, sendo que a primeira delas é o coração, e a gente faz um trabalho também vibracional do corpo, da outra pessoa, eu também não escolho dar online. Mas a gente tem pequenas práticas da Tamiana que podem ser divididas em workshops. Então, eu dividi em workshops. A primeira dela é o Puja. Puja é uma prática também muito conhecida na Índia. Tem Puja em todos os lugares, em várias técnicas, em várias consciências. E a Tamiana tem o Puja, que é uma prática para se fazer em grupo, né? Maravilhosa, porque a gente acessa toda a capacidade, toda a característica do nosso ser espiritual, onde a gente libera do nosso corpo físico através de acessar, né? Acessando dimensões e vidas, tudo aquilo que nos impede de ir para uma expansão do nosso corpo físico na matéria, aqui. Porque a gente vai acessar e vai liberar tudo que está impedindo isso relacionado às nossas vidas e dimensões. E o que acontece? Quando a gente libera isso, quando a gente acessa isso, libera tudo de ruim que está ali te impedindo, te bloqueando, isso sai. E aí, é como se você mudasse a atração magnética do teu corpo. Não é exatamente isso, mas é como se fosse para vocês entenderem. E aí você abre todas as possibilidades de receber aquilo que cria para você na sua vida. Então, você tira aquilo, limpa aquilo que está te impedindo de expandir e abre ali todas as capacidades de
trazer para você todas as situações possíveis e acendidas, né? Então, é uma limpeza extremamente potente, né? De tirar a energia negativa e abrir espaço para receber a positiva e atrair a positiva. Então, ela tem essa capacidade de magnetismo, tá? E é uma prática para se fazer em grupo. Então, a classe online, ela traz tudo que representa isso, como funciona, e ensina a montar esta plataforma para que você possa ser um terapeuta de aplicabilidade dessa técnica que você vai fazer em grupo. É incrível, tá? E quando você participa dessa prática, é muito louco, né? Porque a gente faz a prática através de um áudio guiado, não é exatamente uma meditação, mas é como se fosse, vamos chamar aqui de meditação, é um áudio guiado, onde o Juan canaliza os pleiadianos, então parte do áudio ele fala em castelhano, mas é totalmente audível, porque a gente tem lá o portunhol, que a gente já está acostumado a ouvir, então você identifica, e aí é aquela coisa que translitera, não tem jeito, você está na vibração, a gente monta a plataforma, né, como uma câmera de cura mesmo, né? A gente cria-se ali uma câmera de cura, e então parte você entende e parte você não entende, porque parte é na linguagem pleiadiana, muda a voz, muda a fonética, muda o idioma, muda o dialeto, muda tudo, mas todas as células do teu corpo reconhecem isso, porque o teu corpo inteiro reverbera, né? Então, parte você entende com o seu mental, parte você não entende com o seu mental, porque não tem como entender, porque ele fala na língua pleiadiana, né? Mas o seu corpo inteiro reconhece, e é uma experiência que não está no nível físico, não está no nível cognitivo, não está no nível mental. Só quem já experimentou, se alguém quiser, inclusive, contribuir aqui, porque aqui, pelo que eu estou vendo, tem vários terapeutas de Tamiana nesse Zoom. Se alguém quiser falar um pouquinho do que é a experiência do Pujan, vai ser bem-vindo para quem está aqui e não sabe do que se trata, tá? Então, esse é o Pujan. Aí, a gente tem, no dia 11, a classe de símbolos adicionais da Tamiana. Na formação Master que eu fiz agora recentemente, eu aprendi e tive acesso a todos os símbolos adicionais, que eles são adicionais à prática do Tamiana nível 1. Então, essa classe, na verdade, ela tem um pré-requisito, né? Para fazer a classe dos novos símbolos, você tem que ser um terapeuta de Tamiana, porque senão não vai fazer o menor sentido para você isso, ele vai complementar o que você já teve no Tamiana nível 1. Se não me engano, são 12, deve ter uns 14 ou 15 símbolos a mais, e que você utiliza tanto na prática de Tamiana nível 1, como ambientes para você mesmo, para o teu corpo, para selar o corpo dos outros, e você simplesmente utiliza esses símbolos trazendo uma possibilidade de equalização vibratória para todos os efeitos que você quiser, porque são vários símbolos e cada um tem uma aplicabilidade. Então, para quem fez a Tamiana 1, não teve esses símbolos, porque eles vieram no Master, eles são ministrados no Master, mas eles têm uma possibilidade, eles têm uma adequação, né, de complemento com o primeiro nível, com os primeiros níveis da Tamiana. Então, eu vou dar para as pessoas que fizeram essa classe, que não precisam fazer a classe Master para ter esses símbolos, porque podem fechar esse workshop. E aí ele acaba sendo um workshop de 2 horas e meia, e também com valor muito mais baixo, então viabiliza e dá um upgrade gigantesco, né? Porque ele pode ser utilizado tanto para usar nas técnicas do corpo vibracional, como em ambientes e para o planeta, para esse momento de coronavírus, né? Para que a gente possa aumentar a imunidade do corpo, não só do corpo, como do planeta e da atmosfera, porque ele vai trabalhar num nível da Terra mesmo, né? De conexão com a Terra. Que mais aqui?
A Leonila está falando que Tamiana é maravilhoso. A Sheila está falando que Puja é transcendente. A Mônica está falando que é uma prática de alta vibração. Então, meninas, para vocês que já fizeram os primeiros níveis e não vão fazer o Master agora, porque a gente está nessa quarentena louca aí, acho que pode ser uma baita contribuição, porque aí vocês vão ter acesso aos novos símbolos que estão na Tamiana Master, né? Mas que eu já consultei as bases e eles me permitiram desmembrar para trazer como workshop e para dar esse upgrade para vocês, tá bom? Então, ele não é restrito ao Master, e ele complementa a Tamiana 1 e 2. E a gente tem também, que eu vou dar no dia 13, o workshop de Tamiana Crianças, que é uma das coisas mais lindas da Tamiana, que são símbolos também que foram canalizados pelo Juan, para aplicabilidade de Tamiana em crianças, né? Então, ele tem uma possibilidade mais lúdica, de viagem, de um caminho, de uma jornada a ser construída e trabalhado com as crianças. E o Tamiana Crianças, ele também tem uma indicação que possa ser ministrado para crianças, para que as crianças possam atuar e aplicar. A Carla está perguntando aqui, para quem não tem ainda Tamiana, pode fazer somente o Puja? Pode. Pode, o Puja não tem pré-requisito, pode fazer só o Puja. Aí você vai ter um workshop, que também é Tamiana, mas é a prática para grupos grandes da Tamiana, pode fazer, tá? E tem uma outra classe que eu quero trazer também, que eu estou tentando, da Tamiana online, que é a sessão pessoal. A sessão pessoal é um dos maiores presentes da Tamiana, que você faz, onde você monta a sua câmera de cura pessoal com geometria sagrada e cristais de quartzo. E aí a gente solta um áudio que é guiado pelo Juan, onde a gente trabalha a nossa primeira e primordial relação desta encarnação, né? Ainda no contexto dessa primeira reencarnação que está relacionada ao cordão umbilical, e aí eu também não vou falar mais, senão eu acabo dando o workshop aqui. Aí a Carla ainda está perguntando, e os outros só para quem já tem os cursos de Tamiana, é isso mesmo? Não. Por exemplo, só os novos símbolos é para quem já tem a classe de Tamiana, tá? Porque os novos símbolos, ele só vai fazer o sentido se você realmente tem a primeira classe de Tamiana. Ele é um complemento para essa primeira classe. Só que, assim, em termos de carga horária, ele está dentro do Master, né? Por uma questão, enfim, de como eles organizaram a coisa e como ela foi passada para a gente. Mas existe a possibilidade da gente desmembrar isso, tá? Então, essa sessão pessoal, eu também não tenho data para ela acontecer, mas eu vou colocar isso no calendário, porque conversando hoje com a Tamira, que é uma amiga facilitadora também, a gente debateu um pouquinho para falar quais as classes a gente poderia trazer para online, que seria gentil com as pessoas, que não estaria indo além do que o online permite. Ela trouxe a possibilidade da sessão pessoal, que eu não tinha pensado, e eu acho que pode ser uma baita contribuição, principalmente nesse período de coronavírus, né? Para aumentar a nossa imunidade e para uma sessão que a gente pode se auto-aplicar. E a Tamiana pessoal a gente pode aplicar todos os dias. Então pode ser que eu coloque ela num desses dias à tarde, porque eu estou programando essas classes noturnas. Eu acho que elas são noturnas, não sei, Rê, depois você me fala, mas eu acho que daria para colocar uma sessão pessoal aí em algum desses dias, porque são... A sessão pessoal, eu acho que em 1 hora, 1h30, uma classe de 1h30 a gente mata, e ela vai ser de um valor também menor, porque ela é mais fácil de aplicabilidade e tal, então eu estou pensando em fazer num valor bacana, né, que possa viabilizar para vocês de uma maneira leve. A Inata perguntando, crianças, é só aplicação para crianças ou pode ser aplicado na criança interior? Não, é criança interior do adulto também. Então, é crianças em Tamiana. Tamiana considera crianças pessoas até 18 anos e 364 dias. Então, até que a pessoa complete 19 anos,
ela é considerada criança no contexto da Tamiana. E Tati, eu estava olhando, criança e limpeza de ambiente está marcado para tarde. ah, tá. Então a sessão pessoal a gente pode marcar em algum dia à noite. E os novos símbolos é à noite, não é isso? E o Pujan também. Tá, e o Puja à noite, tá. Então a gente vê isso, de repente eu vou criar essa classe aí de sessão pessoal, que eu acho que pode ser uma baita contribuição agora nesse momento de reclusão social aí para todo mundo. Bom, aí, pessoal, alguma dúvida até aqui? Ah, então, voltando ali, só para reforçar o que a Ana perguntou, então crianças é para criança até 19 anos, até completar 19 anos, para criança interior nossa e dos nossos clientes, né? Porque uma coisa interessante para falar disso, né? Como é a atuação da Tamiana Crianças, né? O que acontece, né? O adulto com questões na vida adulta e que estão ali, que foram adquiridos no seu trauma de infância, né? O que é? À medida que a gente vai crescendo nessa realidade de terceira dimensão, a gente vai vivendo situações que fragmentam o nosso ser, que são os implantes distratores, né? Vamos falar numa linguagem que talvez a maioria das pessoas aqui identifiquem. Então, são os implantes distratores de medo, de ansiedade, de raiva, de insegurança, de dúvida. Tudo aquilo que, quando a gente é criança, a gente não se preocupa, a gente não vivencia isso na nossa infância. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai fragmentando essa criança interior, a gente vai virando este adulto problemático que a gente vira, né? Que 80%, 90% das pessoas viram. E o que a gente faz também na criança é reorganizar isso, é tirar esses fragmentos e equalizar e reconstruir isso que foi fragmentado, né? Então é um trabalho maravilhoso que você faz, tanto na criança como no adulto que tem essa criança interior fragmentada. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? A Mônica está perguntando se na classe da... Ah, tá. Aí alguém... Deixa eu voltar aqui em cima. Peraí, que tem algumas perguntas. Sessão pessoal seria para autoaplicação ou atendimento? Para autoaplicação. Tá? Sessão pessoal é para autoaplicação. Maravilhoso, que a gente pode fazer todos os dias. Na classe de atualização de novos símbolos adicionais canalizados, é necessário de cristais adicionais? Não. Não, a gente não precisa dos cristais para utilizar os novos símbolos. Tá? Bom, aí do dia 16 ao dia 19, pessoal, a gente vai ter o fundamento, que é a minha avant-première, vai ser a minha estreia de fundamento online ainda. O que mais é possível? Eu estou mega feliz e estou excitada. Essa é a palavra. Estou extremamente excitada com essa possibilidade. Porque dar uma classe como fundamento é realmente a experiência que faltava para completar a minha possibilidade de mudar o mundo, né? Eu não me arrependo em nada de ter escolhido maestro antes de CF. Eu tenho certeza da minha escolha, eu nunca questionei isso. E eu sou maestro e já era maestro antes de saber que existia maestro no mundo. Então, realmente, agora essa é a hora. Essa é a hora de ser CF, essa é a hora do fundamento. E do dia 16 ao dia 19 do 4, eu estarei com essa classe do fundamento. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é o fundamento, mas traduzindo aí para a minha maneira de trazer o que é essa contribuição, é o que foi para mim, né? O fundamento, ele desfundamentaliza, né? Essa é a grande sacada, né? Ele desfundamentaliza. O fundamento, ele vai
mexer com todas as suas estruturas de trauma e de drama, né? Basicamente, ele vai desconstruir tudo que você achava que era certo, real, absoluto, né? E ele vai desconstruir isso, te dando a potencialidade, a liberdade e a total capacidade de construir a partir do lugar do que funciona para você. Então, eu vejo hoje como a grande libertação. Eu sou filha de testemunhas de Jeová, né? Então, eu sei o caminho que eu percorri para chegar até aqui. E tudo que eu vivenciei. Hoje eu agradeço tudo isso. Porque eu sei que eu fui muito preparada para chegar até aqui. Se eu não tivesse percorrido essa jornada, talvez eu não fosse quem eu sou. Talvez não, eu não seria quem eu sou hoje, né? E o fundamento, ele realmente trouxe tudo isso à tona e a partir disso ele fez com que eu renascesse, né? E a partir daí foi quando tudo começou, né? O fundamento, ele trouxe para mim a escolha de fazer, de querer, de saber que eu podia mudar o mundo, né? E de levar essa possibilidade maior para as pessoas e trazer isso no meu dia a dia a partir de então. Então, o fundamento é um divisor de águas, né? Ele abre, ele descortina uma possibilidade de liberdade que eu nunca tinha experimentado antes, mesmo sendo a rebelde, mesmo tendo jogado tudo para o alto, mesmo sendo uma pessoa que fora de controle, né? Imagina, meu pai era ancião, testemunha de Jeová, equivale a um pastor, e ele era viciado em dogma de igreja. Ele era um viciado em dogmas de igreja, né? Dessa igreja em si, né? Que é um pouco mais maluca do que as tradicionais, né? Então, eu nunca tive um bolo de aniversário, nunca comemorei aniversário, isso era uma festa pagã, nunca tive Natal, nunca tive Páscoa, nenhuma data comemorativa. Eu fui ter o meu primeiro bolo de aniversário com 17 anos, quando eu consegui dizer para ele que não era minha escolha isso, e que eu não ia ser batizada, e que eu não ia seguir isso, e foi muito louco isso tudo, né? E aí depois, quando isso aconteceu, eu fui procurar esse Deus, onde estava esse Deus, porque o meu Deus não era aquele Deus que estava esperando eu pecar para me punir. Esse não era, eu nunca concebi esse Deus. Então, aí eu fui buscar esse Deus onde ele estava. Então, eu fui em tudo que vocês podem imaginar, né? Todas as religiões que existem, pelo menos aqui no Ocidente e também em outros lugares depois, né? Porque durante um período eu fui budista, durante alguns anos eu fui budista. Então eu conheci todas as religiões, todos os dogmas, toda a ordem que existe no mundo que controla, né? Toda a força controladora do mundo eu fui conhecer, eu fui desbravar. E o fundamento, então, para mim, foi a libertação de uma vida inteira, né? Então, foram 48 anos de uma ordem massacradora que o fundamento me libertou. Então, vai ser incrível dar essa classe e eu mal posso esperar para o dia 16 para poder compartilhar isso tudo com vocês. Deixa eu ver aqui, a Solange está falando, você vai poder dar online, parabéns, querida, como pode melhorar? Eu acho que não temos dúvidas. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao fundamento? Não sei se vocês querem falar a respeito, tem alguma coisa para perguntar, que a gente está terminando aqui. E aí, do dia 20 ao 24, que vai ser no finalzinho de abril, eu vou trazer o meu online de maior, posso falar sucesso, né? Porque eu fiz alguns online de frequências numéricas que foram realmente incríveis, que abriram para mim uma possibilidade gigante em relação ao Axis e tudo que a gente pode trazer
de ferramentas para fraturar a insanidade viral dessa realidade. Eu comecei fazendo esse trabalho com a frequência... Eu trabalhei a frequência do 9, que é a frequência da morte, eu trabalhei a frequência de criar uma realidade totalmente diferente. Eu fiz vários workshops, eu fiz uma série de workshops de frequência numérica que foram realmente incríveis. E aí eu acabei entrando, né, num projeto depois do outro e eu meio que não consegui trazer outros e todo mundo sempre pediu para eu voltar com os workshops de frequência numéricas. E aí o fluxo foi me levando para outras instâncias, para outras criações, para outras coisas, e agora eu vou voltar a fazer. Então a gente vai falar que eu acho que tem muito a ver, que é a frequência do 5, são 5 dias vibrando na frequência do 5. O 5 é um trabalho que é um número, é uma frequência que destrói as programações algorítmicas. E hoje a gente está vivendo uma situação aí oriunda de uma programação algorítmica, que é essa insanidade viral, literalmente falando, do coronavírus. Então eu quero trazer realmente esse workshop. Quem já fez, eu tenho um público bastante grande desses workshops, e eu trago processos para destruir, são processos de todas as classes avançadas, processos bem potentes no sentido de criar uma realidade completamente diferente, né? Que possibilita a gente de acessar uma realidade que a gente nunca imaginou que a gente pudesse criar. E traz um empoderamento para que a gente tenha as ferramentas para fazer isso. Então, é isso, meus amores. Acho que abordei tudo que eu tinha para falar aqui para vocês. A gente está já 1h20. Eu tento ser breve, parar de falar, mas no final as coisas vão surgindo e as minhas lives acabam sendo longas. Eu prometo que agora, esse ano, eu vou trabalhar o poder da síntese para reduzir, para poder otimizar um pouquinho mais o tempo aí de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Alguém quer falar alguma coisa, contribuir com alguma dessas classes que eu citei aqui? Se tiver alguma coisa para falar e para dividir. A Carla está falando que eu posso falar mais. A Terê está me dando os parabéns, muito obrigada, meu amor. É isso então, pessoal. Se não temos mais dúvidas nem nada para falar, tudo está falado. A Rê, acho que compartilhou aqui. A Rosana está falando que está muito feliz em saber que eu vou fazer meu próximo... que ela vai fazer o próximo fundamento comigo. Obrigada, Carla. Obrigada a vocês, meus amores. Vocês são a razão mais mágica que eu tenho para poder estar fazendo esse trabalho maravilhoso. E a Iná está falando aqui que o Datamiana à distância é incrível. Beleza. E é isso, amores. Eu espero, então, encontrar vocês em uma dessas classes. E agora, para esse ano, eu tenho vários projetos que estão relacionados a toda essa expansão de todas essas ferramentas. Então, eu vou voltar com as minhas lives semanais. Podcast, para quem quiser me seguir, o meu podcast está no Spotify. Vocês conseguem entrar no Spotify mesmo, não precisa ter conta premium, nada, você pode entrar lá, entre em podcast, e aí chama o Seja Energia que Funciona, e aí vocês vão poder me seguir no podcast, e a minha ideia é de 15 em 15 dias estar entrando com podcast, e as lives semanais, e enfim, nos meus grupos todos que vocês podem, se quiser me contatar, eu estou super disponível ali para todos vocês. Tá bom? Então, obrigada pela presença de vocês, por ficarem aqui até o fim comigo, e a gente se vê em breve, tá bom? Beijo, tô derrubando aqui. Aí eu vou gravar isso, vou subir no YouTube e vocês vão conseguir assistir depois. Beijo!